Pessoal, uma das constatações mais importantes no estudo do campo magnético é a existência de campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Ou seja, se você eventualmente tem um fio percorrido por uma corrente, as vizinhanças desse fio será preenchida por um campo magnético gerado pela própria corrente. Na verdade, pessoal, essa constatação já havia sido feita por Ørsted. No entanto, uma formulação matemática para a intensidade desse campo gerado pela corrente que percorre o fio só foi proposta posteriormente por dois cientistas franceses que foram Jean-Baptiste Biot e Félix Savart. Portanto, a formulação matemática para esse campo magnético gerado por um determinado fio ficou conhecida como Lei de Biot-Savart. Claro que na condição de lei essa equação foi proposta inicialmente de forma empírica. Bom, pessoal, então se nós temos aqui um fio com geometria bastante arbitrária percorrido por uma determinada corrente, como eu disse, a constatação é que as vizinhanças desse fio será preenchida por um campo magnético gerado por essa corrente. Bom, nós dizemos então que um trecho desse fio que eu estou denotando por ds, ou por um vetor ds, gera um campo em um ponto P de interesse a uma certa distância desse fio, identificado aqui por um vetor de posição R, gera um campo dB. Esse campo dB obviamente faz referência aí ao trecho do fio ds, que obviamente está percorrido aí por uma certa corrente. Com a lei de Biot-Savart, então, dada por essa equação, esse campo dB será calculado como μ0i sobre 4π ds vetor r chapéu. E aqui nós temos o módulo do vetor r, que é basicamente a distância do ponto P até o fio. Bom, pessoal, claro que esse vetor r chapéu que me aparece nessa lei é um vetor unitário que orienta o vetor r. O μ0 é certamente uma constante conhecida de vocês. Ela é denominada permeabilidade magnética do vácuo. É uma constante que caracteriza o vácuo quanto à presença do campo magnético nesse meio. E o seu valor em geral é dado em termos de π, como 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por amperes. Pessoal, fazendo agora uma aplicação da lei de Biot-Savart, nós vamos calcular o campo magnético referente a um fio retilíneo e longo. Por fio longo, você deve entender então que o ponto de interesse aonde vai ser calculado o campo está suficientemente próximo do fio a ponto de considerarmos que essa distância é muito menor do que o comprimento do fio. Ou seja, literalmente nós estamos mesmo nas vizinhanças desse fio. Bom, nós temos aqui então a lei de Biot-Savart. O protocolo de utilização dessa lei nos diz que nós temos que definir na geometria que está sendo trabalhada esse vetor ds. Bom, em algum ponto representante aqui, nós localizamos esse vetor ds. Vamos localizá-lo aqui. Nós precisamos também localizar o ponto P em relação a ds, que é um elemento diferencial do fio, por um vetor de posição R. E claramente nós temos aqui um ângulo entre ds e R, que eu vou denotar por θ. E pessoal, é claro que esse elemento do fio que nós estamos denotando aí pelo vetor ds gera um campo no ponto P, que nós vamos chamar de dB. E mais, a orientação desse campo magnético é dada pela regra da mão direita, conforme a lei de Biot-Savart. Se nós fizermos aqui o produto vetorial entre ds e r chapéu, obviamente o vetor unitário r chapéu possui a mesma orientação de r, nós teremos então a orientação do campo dB. Bom, colocando então aqui os meus 4 dedos na orientação do vetor ds e fechando em R, o meu dedão aponta para dentro do plano do quadro. Ou seja, o campo magnético de interesse no ponto P é um campo magnético entrando. A rigor, pessoal, se você fizer uma avaliação um pouco mais detalhada a respeito das orientações do campo magnético nas vizinhanças desse fio, o que nós temos é um campo magnético que circula. Esse campo magnético entra pela direita do fio e sai pela esquerda. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que esse campo magnético está circulando em torno desse fio. Bom, voltando aqui para a lei de Biot-Savart, o nosso interesse, na verdade, não é só nesse campo
diferencial referente ao elemento diferencial ds é no campo total referente ao fio. Basta então integrarmos para obter esse campo total. Então nós teremos μ0i sobre 4π integral de ds vetor r chapéu sobre r ao quadrado. Bom, pessoal, vou abrir esse produto vetorial aqui e prosseguindo aqui com a minha conta, nós teremos então b igual a μ0i sobre 4π integral. Aqui nos aparece então o módulo de ds. O módulo de r chapéu é certamente igual a 1, esse vetor é unitário. E aqui nos aparece ainda o seno do ângulo entre ds e r, que é o ângulo que foi definido na geometria como θ. Bom, pessoal, e aqui nós temos ainda o r ao quadrado. Como eu disse, o campo magnético nesse ponto é um campo entrando no plano do quadro, conforme foi definido o meu sistema de coordenadas, sendo aqui o eixo x e aqui o eixo y. O eixo z sai do plano do quadro e, portanto, o campo magnético está para menos a orientação do eixo z. Bom, pessoal, não resta dúvida aqui de que tanto θ quanto r são variáveis em relação a ds. Isso quer dizer então que eu posso escrever seno de θ em termos de r para que essa integral dependa exclusivamente de uma variável. Então essa integral pode ser escrita da seguinte maneira: menos μ0i sobre 4π, a integral de seno de θ é o cateto oposto pela hipotenusa, ou seja, r sobre r'. Aqui nos aparece ainda ds. O r' do seno com r' ao quadrado aqui vai dar r' ao cubo. E aqui nós temos então a direção k. Bom, pessoal, também não resta dúvida para vocês que esse trecho diferencial ds escolhido ao longo do fio se confunde com um trecho diferencial da coordenada y, de tal maneira que nós podemos escrever essa equação da seguinte maneira: menos μ0i sobre 4π, o r claramente pode sair da integral, ds agora será dy, e o rzinho, olhando aqui para esse triângulo e usando o teorema de Pitágoras, pode ser escrito em termos de r e y. Y, pessoal, é certamente a coordenada y que localiza aqui o elemento diferencial ds. Então rzinho será y ao quadrado mais r ao quadrado e raiz quadrada. No entanto, isso aqui está elevado ao cubo. Nós teremos aqui então elevado a 3/2 na direção k. Bom, pessoal, ainda vou colocar r em evidência aqui nessa integral. Nós teremos então menos μ0 i r sobre 4π. Colocando o r em evidência, claramente esse r depois poderá sair da integral e é óbvio que ele ficará r ao cubo. E aqui nós teremos integral de dy, 1 mais y sobre r, tudo isso ao quadrado, e tudo isso elevado a 3/2 na direção k. Prosseguindo então, pessoal, nós temos b igual a menos μ0 i r, aqui corta com r, e aqui nós temos 4π r ao quadrado integral de dy sobre 1 mais y sobre r ao quadrado, tudo isso elevado a 3/2 na direção k. Bom, pessoal, essa aqui é claramente uma integral de substituição trigonométrica, e eu vou fazer a seguinte mudança de variável aqui. Se nós olharmos na nossa geometria, y sobre r, nesse triângulo aqui, y sobre r vai ser o inverso da tangente de θ. Ou seja, nós podemos escrever então que 1 sobre tangente de θ é igual a y sobre r. Pessoal, aqui nós obviamente temos que levar em conta que nós estamos na parte negativa do eixo y. Bom, aqui eu ainda vou escrever essa equação da seguinte maneira: tangente é seno sobre cosseno, então não nos resta dúvida de que y será r vezes cosseno de θ sobre seno de θ.
e aqui é negativo. Bom, nós precisamos ainda de dy dθ. Nós temos então aqui menos r vezes a derivada do cosseno é menos seno vezes seno. Nós temos aqui menos seno ao quadrado de θ, menos a derivada do seno é o cosseno vezes o cosseno. Nós temos aqui cosseno ao quadrado de θ, tudo isso sobre seno ao quadrado de θ. Bom, pessoal, esse menos pode ser colocado em evidência. Com esse menos aqui vai dar mais, e seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é claramente igual a 1. Então nós temos que dy dθ é igual a r sobre seno ao quadrado de θ. Bom, fazendo então as mudanças de variáveis aqui na minha integral, nós podemos então escrever b igual a menos μ0i sobre 4π r ao quadrado, a integral. Nós temos agora que dy é r dθ sobre seno ao quadrado de θ. E claramente nós teremos aqui agora 1 sobre 1 mais. Aqui vai me aparecer então, conforme nós definimos, cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ. Tudo isso elevado a 3 meios na direção K. Bom, pessoal, prosseguindo então, nós ainda podemos mais uma vez cortar R com R. E aqui nós temos então B igual a menos μ0i sobre 4πr integral de dθ sobre seno ao quadrado de θ. Aqui nós temos então, fazendo o MMC aqui nesse parêntese, nós temos seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Aí, isso aqui então vai me dar 1 sobre seno ao quadrado, que é elevado a 3 meios, vai me dar 1 sobre seno ao cubo de θ. E aqui, direção K. Bom, pessoal, nós podemos cortar aqui seno ao quadrado com seno ao cubo. E essa integral então fica da seguinte maneira: b igual a menos μ0i sobre 4πr. E claramente essa integral vai ser integral de seno de θ dθ na direção K. Bom, pessoal, quando nós fazemos então a substituição trigonométrica, nós encontramos uma integral bastante simples. E aqui, obviamente, nós vamos integrar em θ e precisamos aplicar aqui os limites da nossa integral. Bom, pessoal, a aproximação de fio longo claramente entrará nessa hora. Para o fio longo, ou na condição em que eu estou muito próximo do fio, a rigor mesmo, o que nós consideramos é que esse ângulo θ ele vai de 0 até π. E claramente esses limites de integração fazem referência à aproximação de fio longo. Ou seja, se o fio é muito longo aqui, um ds escolhido uma extremidade muito abaixo aqui, vai estar associado com θ praticamente igual a 0. E por outro lado, se o fio sobe muito aqui, um ds escolhido na extremidade superior desse fio será correspondente a um θ praticamente igual a 180 graus, ou igual a π. Bom, resolvendo então essa integral, nós teremos aqui que o campo magnético é menos μ0i sobre 4πr. A integral aqui é, obviamente, menos cosseno de θ, aplicado aqui nos limites de 0 até π, na direção K. Bom, pessoal, nós temos aqui então μ0i sobre 4πr, menos com menos aqui já deu mais, e cosseno de π é menos 1, menos o cosseno de 0, que é igual a 1, direção K. Bom, e finalmente então nós temos uma expressão para o campo magnético, de tal maneira que isso aqui vai me dar menos 2, vai cortar com 4, então nós temos menos μ0i sobre 2πr na direção K. Bom, pessoal, essa então é a expressão para o campo magnético naquele ponto P, que era o nosso ponto de interesse. E claramente o sinal negativo aqui faz referência ao fato de que o campo magnético está entrando no plano do quadro. Mas caso eu queira um módulo desse campo, então será dado por μ0i
sobre 2πr. Provavelmente, pessoal, essa expressão para o módulo do campo magnético seja conhecida de vocês desde o ensino médio. Bom, pessoal, uma outra aplicação da lei de Biot-Savart é o cálculo do campo magnético no centro de uma espira circular, obviamente percorrida aí por uma corrente. Bom, o protocolo de utilização da lei é exatamente o mesmo. Nós identificamos aqui na geometria de interesse um vetor ds, que obviamente vai produzir um campo dB no centro dessa espira. Nós localizamos o ponto de interesse em relação ao vetor ds por um vetor de posição r, e obviamente nós integramos aqui as contribuições de todos esses elementos ds para o campo no centro da espira. Bom, pessoal, vou trabalhar em módulo, uma vez que a orientação do campo no centro dessa espira é trivialmente dada pela regra da mão direita. Então nós temos aqui μ0i sobre 4π integral. Já abrindo esse produto vetorial, nós temos o módulo de ds. O módulo de R chapéu é obviamente igual a 1. E aqui, pessoal, para qualquer elemento ds que seja escolhido ao longo da geometria desse fio ou dessa espira, o ângulo entre ds e r é certamente igual a 90 graus. Então nos aparecerá aqui para qualquer ds um seno de 90 graus que é igual a 1. E aqui ainda nós temos ao quadrado. Bom, pessoal, esse aqui é um problema bem mais tranquilo, que é o problema do fio longo, uma vez que a integral é fácil de ser feita. E mais, o R, que me aparece aqui, é obviamente a distância do elemento até o ponto de interesse, que se confunde aí, claro, com o raio dessa espira. E para qualquer ds que seja escolhido ao longo dessa geometria, nós temos o mesmo R. Isso quer dizer então que o R é uma constante nessa integral. Bom, prosseguindo aqui, pessoal, nós temos então μ0i sobre 4π r ao quadrado integral de ds. Bom, pessoal, claramente a integral de ds é a soma de todos os elementos ao longo da geometria da espira circular, e não resta dúvida que essa soma é para dar ao perímetro dessa espira. Portanto, nós temos que B é igual a μ0i sobre 4π r ao quadrado. E nós sabemos que o perímetro dessa espira então é 2πr. Nós podemos acortar aqui π com π, o 2 com o 4 aqui, de tal maneira que aqui sobra 2 e o r com r. E finalmente nós obtemos então que o módulo do campo magnético no centro da espira é μ0i sobre 2r. Com essa daqui também para ser uma equação conhecida de vocês desde o ensino médio. Pessoal, utilizando a lei de Biot-Savart, nós podemos ainda resolver o problema da espira de um modo bem mais geral. Bom, nesse problema agora, nós estamos interessados no campo magnético em cima do eixo dessa espira. Ou seja, o ponto agora não precisa estar necessariamente no centro da espira. Claro, o ponto de interesse é onde que nós vamos calcular o campo magnético. Bom, pessoal, nós vamos partir então da lei de Biot-Savart. O protocolo de utilização dessa lei permanece. Nós identificamos aqui na geometria do nosso problema um vetor ds, localizamos esse vetor em relação a um ponto de interesse, que é o ponto onde será calculado o campo magnético. Claro, essa espira vai ter aqui um arraio que nós vamos chamar de Rzão. Bom, pessoal, vamos orientar agora ao campo magnético dB gerado no ponto P e referente a esse elemento de fio aqui, ds. Bom, segundo a regra da mão direita, ds, vetor R chapéu, uma vez que vetor R chapéu tem a mesma orientação de R, e obviamente nessa condição em que eu desenhei aqui, o vetor ds está entrando no plano do quadro. Então, fechando aqui o vetor ds em R, nós temos nesse ponto um campo magnético dB exatamente com essa orientação. Claro que aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Bom, pessoal, fica claro aí para vocês então, de acordo com o que
foi apresentado ali para a orientação do vetor dB, que esse vetor possui componentes em x, que eu vou chamar de dBx, na direção y, possui uma componente y, vou chamar de dBy na direção j, e possui também uma componente z, que eu vou chamar de dBz na direção k. Bom, pessoal, aqui eu vou usar um argumento que já foi utilizado no estudo do campo elétrico. É claro que esse vetor dB, como eu disse, possui uma projeção em z e também possui uma projeção no plano xy. E claramente, pessoal, se eu pegar então todas as contribuições referente aos elementos infinitesimais ds ao longo de toda essa espira, não resta dúvida que as projeções de cada vetor dB referente a cada elemento diferencial ds serão canceladas no plano xy. Isso quer dizer que a integral, os dois membros dessa equação, vai me dar no primeiro membro o campo total referente a todos os elementos diferenciais ds, e a soma dessas projeções em x e y se cancelarão, ou no plano xy será igual a zero. Bom, nos resta então apenas a projeção em z. Bom, pessoal, eu posso ainda escrever essa projeção em z em termos do módulo do vetor dB, que é isso que nós fazemos sempre. Então nós temos aqui integral dBz, é claramente a projeção de dB em z. Nós vamos precisar desse ângulo. Eu vou definir então, pessoal, esse ângulo aqui como um ângulo θ, e certamente esse ângulo aqui será 90 menos θ. De tal maneira que a projeção em z pode ser escrita como dB cosseno de 90 menos θ na direção k. Bom, pessoal, claramente esse vetor dB pode ser dado pelo módulo aqui da lei de Biot-Savart. Então nós podemos escrever isso aqui da seguinte maneira: campo magnético igual, já substituindo aqui em dB a lei de Biot-Savart, nós temos aqui μ0 I sobre 4π. Aqui vai me aparecer então ds vetor R chapéu. Já abrindo esse produto vetorial, nós temos aqui o módulo de ds. O módulo de R chapéu é obviamente igual a 1. Aí aqui vai me aparecer novamente um seno do ângulo entre ds e R. Pessoal, não pode ficar dúvidas aí para vocês de que o ângulo entre esses vetores para qualquer ds escolhido é 90 graus. De tal maneira que vai me aparecer aqui um seno de 90 graus, que será igual a 1 também. Bom, então nos resta aqui R ao quadrado. Pessoal, cosseno de 90 menos θ é certamente seno de θ. E aqui nós temos a direção k. Bom, prosseguindo, nós temos aqui μ0i sobre 4π. Nós podemos substituir seno de θ, olhando para esse triângulo retângulo aqui, como sendo R sobre R. Aí nós temos aqui então R sobre o R, com o R ao quadrado aqui já vai dar R ao cubo. E aqui ainda nós temos ds. Bom, pessoal, prosseguindo aqui, obviamente isso aqui está na direção k. E nós temos aqui então campo magnético igual a μ0i sobre 4π. Pessoal, não resta dúvida aqui para vocês que tanto o R quanto o R é independente da escolha de ds. Ou seja, são constantes aqui na minha integral. Portanto, podem sair da integral R sobre R ao cubo, integral de ds na direção k. Pessoal, essa integral em ds é claramente o perímetro dessa espira. Então nós podemos ainda escrever essa equação como μ0i R sobre 4π R ao cubo. Aí o resultado dessa integral então nos dará 2π R, que é o perímetro daquela espira. Bom, nós podemos cortar aqui π com π, o 2 com o 4, que fica 2. Aí o R com o R
será R ao quadrado. Bom, prosseguindo então, pessoal, nós temos campo magnético, M0I R ao quadrado sobre 2R ao cubo. No entanto, R, pessoal, não é um parâmetro do problema. Nós temos que escrever R em termos de R, que é o raio da espira, e nós vamos dizer que esse ponto aqui, então, está a uma distância Z em relação ao centro da espira. Esses parâmetros são, obviamente, mais razoáveis e devem aparecer aqui, então, no meu resultado final. Então, o R será R ao quadrado mais E ao quadrado, raiz quadrada. No entanto, aqui está elevado ao cubo, então isso aqui vai ficar elevado a 3/2 na direção K. Bom, pessoal, esse aqui então é a expressão para o campo magnético em um ponto que está a uma distância Z do centro da espira. Claramente, pessoal, se eu faço Z igual a 0, eu recupero a equação que foi obtida no exercício anterior. Pessoal, nós podemos ainda ver essa equação de um modo bastante interessante, e até para fazermos aí um paralelo com o resultado que nós obtivemos no estudo do campo elétrico. Nós podemos escrever essa equação da seguinte maneira. Obviamente, ela está apresentada para uma espira. No entanto, aquilo ali pode ser um enrolamento, ou seja, para N enrolamentos, nós teremos então que o campo magnético será dado por μ0 e N R ao quadrado sobre 2R ao quadrado mais E ao quadrado elevado a 3/2 na direção K. Bom, pessoal, essa espira, a rigor mesmo, ela é um modelo para uma diversidade de aplicações do cotidiano da física, assim como o dipolo elétrico no contexto do campo elétrico também era um modelo. E na maior parte das aplicações do cotidiano, essa distância Z em relação ao centro da espira é muito maior do que R. Isso quer dizer então que nós podemos escrever essa equação de um modo mais prático, fazendo essa consideração em que Z, a distância em relação ao centro da espira, é muito maior do que R. Então, nessa condição, agora para Z muito maior que R, nós teremos o seguinte. Então nós temos B igual a μ0 i NR ao quadrado sobre. Bom, pessoal, aqui nesse parênteses, nós podemos, dentro dessa aproximação, literalmente ignorar R em relação a Z, uma vez que Z é muito maior do que R. E aqui nós temos, então, Z ao quadrado elevado a 3/2, a rigor, o que sobrará aqui é Z ao cubo, na direção K. Bom, pessoal, posso ainda multiplicar aqui por π no numerador e no denominador essa equação, de tal maneira que ela fica escrita ainda em termos de parâmetros que nós já definimos. Nós temos μ0 i N, aqui vai me aparecer π R ao quadrado, e aqui nós teremos 2π Z ao cubo. Bom, pessoal, nós já havíamos definido que IN, isso aqui é certamente a área daquela espira, de modo que INA é o que nós definimos como momento de dipolo magnético. Ou seja, essa equação então finalmente pode ser escrita como μ0 i. Aqui vai me aparecer então agora o momento de dipolo magnético. E nós temos aqui então 2π sobre Z ao cubo. De tal maneira, obviamente, que o momento de dipolo magnético está sendo dado por INAK. Pessoal, existe aqui um paralelo bastante estreito entre essa equação e a equação para o campo elétrico de um dipolo elétrico a uma distância muito grande em relação ao dipolo elétrico. Nós obtivemos aí a expressão para esse campo elétrico e a relação que nós obtivemos foi então 1 sobre 2π ε0, e aqui nós tínhamos então o momento de dipolo elétrico sobre Z ao cubo, onde Z também era a distância em relação ao dipolo. Então veja que existe aqui de fato um paralelo bastante estreito entre essas duas equações. Pessoal, voltando agora ao contexto dos fios,
nós vamos obter a força entre dois fios retilíneos paralelos, separados por uma distância d, sendo que esses fios estão percorridos por correntes. Estou denotando a corrente do fio A por IA e a corrente do fio B por IB. Estou supondo, a priori, que essas correntes são paralelas. Bom, pessoal, a equação para a força que um fio sente quando está mergulhado no campo magnético é exatamente essa, nós já havíamos obtido essa equação. Bom, eu vou ter como referência agora o fio B e vou calcular a força em cima do fio B devido à presença do fio A. Bom, pessoal, nós sabemos que os fios percorridos por correntes geram campos magnéticos. Inclusive, nós já calculamos a expressão para o campo magnético nas vizinhanças de um fio retilíneo. E certamente, esse fio A gerará um campo magnético no local onde está o fio B e vice-versa. O fio B gerará um campo magnético no local onde está o fio A. Bom, mas como nós estamos aqui com referência no fio B, eu vou calcular a força em B devido à presença do fio A. Pessoal, não resta dúvida de que o fio A gera um campo, como eu disse, no local onde que está o fio B. De um modo mais prático, caso você queira identificar a orientação do campo magnético em algum ponto nas redondezas de um fio, você pode colocar aí a corrente na orientação do seu dedão e os seus 4 dedos te dará a orientação do campo magnético. Isso quer dizer que para o fio A, o campo magnético entra por aqui e sai por aqui, ou seja, o campo magnético circula com essa orientação em torno do fio A. Pessoal, então o campo do fio A, no local onde foi colocado o fio B, é um campo magnético entrando. Nós vamos denotar esse campo por BA. Então, obviamente, se o fio B possui uma corrente IB e está mergulhado num campo magnético BA devido ao fio A, esse fio B sentirá uma força magnética. Bom, calculando então o módulo dessa força, nós teremos a corrente que entra nessa força é obviamente a corrente do fio que está sentindo a força, IB. Estou abrindo agora esse produto vetorial. Nós temos agora o comprimento do fio B, que nós vamos chamar de LB. Nós temos agora o campo magnético, que é obviamente o campo magnético no qual esse fio está mergulhado, que é BA. Pessoal, aqui me aparece um seno do ângulo entre esses dois vetores. Certamente nós temos que o campo magnético entra, aí o vetor L pode ser escolhido com a mesma orientação da corrente, ou seja, aqui nós temos um ângulo de 90 graus e seno de 90 graus igual a 1. Bom, prosseguindo, pessoal, nós temos que a força em B devido à presença do fio A será dada então por IB, LB, BA. Bom, pessoal, nós já conhecemos uma expressão para o campo magnético de um fio retilíneo, ou seja, nós temos aqui uma expressão para substituir em BA. Bom, essa expressão então é μ0i sobre 2π, e aqui me aparece então a distância do fio que gera o campo até o ponto onde que esse campo está sendo avaliado, que a rigor aqui é a distância d. E obviamente essa corrente aqui é a corrente referente ao fio A, uma vez que é ele que gera esse campo. Bom, pessoal, reescrevendo então essa equação, nós temos que a força em B devido ao fio A pode ser dada por μ0 sobre 2π, e aqui nos aparece então IB e A vezes L dividido por D. Esse então é o módulo da força em B devido ao fio A. Pessoal, com relação à orientação dessa força, nós podemos utilizar a regra da mão direita. Como eu disse, colocamos aqui os nossos 4 dedos na orientação da corrente e fecha no campo magnético que entra no plano do quadro. Nós temos aqui então uma força com essa orientação. Essa é a força em B devido a A. Agora é claro, pessoal, que se nós invertermos aqui o sentido da corrente IA, o campo magnético agora sai do plano do quadro e certamente essa força
será com sentido contrário, pela regra da mão direita. Isso quer dizer, pessoal, que fios com correntes paralelas se atraem. A força de atração mútua. Pessoal, um resultado central desse capítulo é a lei de Ampère. A lei de Ampère possui exatamente a mesma importância que a lei de Gauss tem no contexto do campo elétrico. Bom, pessoal, nós podemos agora fazer o seguinte paralelo. Lembrando aqui, para o campo elétrico, nós obtínhamos o campo elétrico a partir da integração direta de um campo referente a um elemento diferencial que era escolhido na geometria de interesse. Nós fizemos isso muitas vezes. E por outro lado, nós também determinávamos o campo elétrico para determinadas geometrias, utilizando aqui a lei de Gauss. Bom, pessoal, para o campo magnético, nós também já estamos fazendo isso, determinando o campo magnético por integração direta de um campo referente a um elemento diferencial de corrente escolhida aí, na geometria de interesse. E agora nós também determinaremos o campo magnético através da lei de Ampère. Bom, pessoal, o contexto da lei de Ampère é o seguinte: nós teremos então que integrar o campo magnético ao longo de um caminho. Aqui agora nós falamos de um caminho, aqui antes na lei de Gauss falávamos de uma superfície. No entanto, agora esse campo magnético deve ser integrado ao longo de um caminho que envolve uma corrente de interesse, que eu estou chamando de IENSE. IENSE é para denotar a corrente que vai ficar encerrada ou envolvida por esse caminho. Bom, pessoal, assim como a superfície gaussiana era completamente arbitrária, esse caminho também o é. No entanto, pessoal, nós escolhemos caminhos com a geometria que acompanha a geometria de interesse, com o objetivo de que essas integrais fiquem mais simples. Portanto, o contexto da lei de Ampère é esse. Essa integral ela é sobre um caminho fechado que envolve uma corrente de interesse. Pessoal, para explorarmos um pouco mais o contexto da lei de Ampère de um ponto de vista mais qualitativo, pense na seguinte situação. Imagine que nós temos aqui uma corrente que entra no plano do quadro através de um fio. Nosso interesse é determinar o campo magnético nesse ponto, nas vizinhanças desse fio. Bom, o protocolo de utilização então da lei de Ampère nos diz que nós devemos envolver essa corrente com um caminho fechado e completamente arbitrário. Bom, pessoal, com relação à orientação do campo magnético referente a esse fio, não há problemas, uma vez que nós já sabemos determinar a orientação desse campo. Nós podemos, por exemplo, conforme nós definimos, colocar a corrente na orientação do dedão. Essa corrente entra então no plano do quadro, aí os meus 4 dedos dão a orientação do campo magnético, ou seja, o campo magnético circula no sentido horário em torno desse fio. Portanto, nesse ponto, a orientação do campo poderia ser conforme nós estamos apresentando. Bom, ao sentido de integração nesse caminho, pessoal, também é completamente arbitrário. Nós podemos definir nesse sentido, de tal maneira que nós temos aqui um vetor DL, e aqui está o ângulo entre DL e B. Bom, a partir daí, então, nós poderíamos abrir esse produto escalar, BDL, e aqui nos aparece o ângulo entre esses dois vetores, e daí prosseguir. Aqui nos apareceria, então, a corrente que está sendo envolvida por esse caminho, e daí prosseguir com essa conta. Bom, em princípio, esse aqui seria realmente um problema trivial. É claro que, de acordo com essa geometria, nós teríamos que definir aqui, para que essa integral fique bem mais simples, um caminho circular. No entanto, pessoal, nós podemos nos deparar com a seguinte situação. Imagine agora que nós temos duas correntes, uma entrando e a outra saindo do plano do quadro. E nós queremos novamente o campo em um ponto nas vizinhanças dessas correntes. Bom, o protocolo de utilização diz que nós temos que envolver essas correntes com um caminho fechado com a geometria arbitrária. Bom, pessoal, a questão aqui é a seguinte: poderia existir a dúvida com relação principalmente ao sentido do campo magnético, uma vez que nós temos duas correntes e poderíamos ter mais correntes aí envolvidas por esse caminho arbitrário. Bom, o que nós fazemos aqui então é o seguinte: nós definimos a priori um sentido para a integração,
que é um sentido completamente arbitrário. Vamos supor que então que nós temos um sentido anti-horário, nós vamos integrar nesse sentido. Está aí o meu vetor DL. E eu vou supor que o campo magnético está no mesmo sentido. O campo magnético poderia então ser representado dessa maneira. Bom, pessoal, a partir daí então, nós utilizamos a lei de Ampère. Aqui nos aparece BDL e o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, μ0. No entanto, a dúvida aqui seria a respeito de quem seria a corrente positiva e a corrente negativa. Então nós estabelecemos a seguinte regra, pessoal. Colocamos os nossos 4 dedos no sentido da integração, obviamente com o campo magnético definido dessa maneira, também no mesmo sentido da integração. Colocando os nossos 4 dedos no sentido da integração, o nosso dedão vai apontar na orientação da corrente que será considerada como positiva. Ou seja, I2, que é a corrente que sai do plano do quadro, será a corrente positiva, e I1, portanto, será a corrente negativa. Bom, a partir daí nós prosseguimos então com a conta e obtemos o módulo do campo magnético. Se o módulo do campo magnético, pessoal, for positivo, isso quer dizer então que o sentido escolhido para o campo está correto. No entanto, se o módulo desse campo for negativo, isso quer dizer que o sentido do campo magnético é o contrário ao que foi definido a priori. Então aqui nós teríamos então um sentido contrário ao que foi definido no início. Pessoal, nós vamos resolver agora o mesmo problema do fio longo utilizando a lei de Ampère. E vocês verão que utilizando essa lei, esse problema realmente fica bastante simples. Bom, eu tenho aqui então um fio que eu estou considerando como um fio longo. Esse fio entra então no plano do quadro e ele é percorrido por uma corrente I. Bom, pessoal, estou interessado em um campo magnético a uma certa distância que eu vou chamar de R em relação a esse fio. E eu já tenho aqui então o caminho arbitrário que envolve essa corrente, que é o que nós chamamos também de amperiana. Bom, pessoal, é claro que nós temos aqui o vetor campo magnético com essa orientação dado pela regra da mão direita, e nós temos também um vetor DL escolhido aí ao longo do caminho de integração. Para qualquer DL que seja escolhido em cima desse caminho de integração, esses dois vetores possuem a mesma orientação, de tal maneira que, abrindo esse produto escalar, nós temos BDL cosseno de 0, uma vez que o ângulo entre esses dois vetores é 0. E aqui nos aparece então μ0, a corrente envolvida pelo caminho que nós definimos foi denotada por I. E claramente nós temos então a integral de BDL igual a μ0I. Bom, pessoal, o módulo do campo magnético, como ele está sendo avaliado em cima desse caminho, é certo que ele não depende de DL. A orientação muda, no entanto o módulo só irá mudar se nós aproximarmos ou distanciarmos desse fio, que não é o caso. Para qualquer DL escolhido, nós estamos sempre à mesma distância R do fio, de tal maneira que B pode sair da integral, e nós temos aqui integral de DL μ0I. Bom, pessoal, não resta dúvida que essa integral é para dar o perímetro daquela circunferência que representa aqui a nossa amperiana, de tal maneira que nós temos B vezes 2π R igual a μ0I, e finalmente nós temos B igual a μ0I sobre 2π R. Bom, pessoal, vocês devem se lembrar que nós obtivemos esse resultado por integração direta e foi bem mais trabalhoso do que essa conta que nós acabamos de fazer aqui. Pessoal, nós vamos utilizar agora a lei de Ampère para calcular o campo magnético referente a um solenoide. Um solenoide, a rigor, é um enrolamento de fios conforme apresentado nessa figura. Nós temos aqui, por exemplo, a corrente descendo, essa corrente entra por aqui, dá a volta, sai, entra novamente, dá a volta e sai por cima. Uma figura mais esquemática, pessoal, está aqui. Nós temos então as correntes saindo aqui na parte superior e entrando aqui por baixo. Essa corrente sai por aqui, entra, dá a volta por trás,
sai por aqui, entra, dá a volta por trás, sai por aqui, entra e daí prossegue. Bom, pessoal, a orientação do campo magnético no interior desse solenoide, que é a região de interesse, pode ser dada pela regra da mão direita. O que nós fazemos é colocar o nosso dedão no sentido da corrente e os 4 dedos apontam então no sentido do campo. Aí claramente o campo então tem essa orientação apresentada na figura. É claro, pessoal, que aqui nós temos algumas idealizações. Eu vou supor que o enrolamento desse solenoide é suficientemente justo a ponto de que o campo na sua região interior seja razoavelmente uniforme. É claro que eu sei, nas regiões principalmente próximas do fio, o campo magnético sofre aqui umas curvaturas, mas eu estou literalmente desprezando isso. E mais, eu também estou na região central desse solenoide, ou seja, estou longe das bordas aonde o campo se curva. Bom, pessoal, uma figura ainda mais esquemática está aqui. Estou considerando aqui essa região onde a corrente sai como um contínuo de corrente saindo. E por outro lado aqui nós temos um contínuo de correntes entrando, que é referente então a essa região onde as correntes entram. E claramente eu estou supondo aqui um enrolamento muito justo. Bom, pessoal, a amperiana a ser definida aqui é certamente essa amperiana com forma retangular. Essa amperiana vai envolver então uma parte da corrente que circula nesse solenoide, e eu dei nomes aqui para os lados dessa amperiana. Estou chamando desse lado de A, esse de B, esse de C e esse lado de D. Nós temos aí então nosso campo uniforme na região interior desse solenoide. Bom, claramente, pessoal, eu posso fazer essa integral de caminho nos ramos desse caminho. A integral em A de BDL mais a integral em B de BDL mais integral em C de BDL mais integral em D de BDL, isso igual a μ0 corrente encerrada. Bom, pessoal, nós podemos fazer aqui uma avaliação a priori e perceber que eu estou considerando o campo fora desse solenoide igual a zero. É uma região que de fato não me interessa, portanto essa integral certamente vai a zero, uma vez que o campo é zero. A integral referente ao ramo B dessa amperiana, pessoal, claro que o que nos interessa é a região desse ramo que está mergulhada no campo magnético. E claramente, pessoal, um vetor dl que foi escolhido em cima desse ramo forma 90 graus com o campo magnético, de tal maneira que vai me aparecer aqui um cosseno de 90 graus, que obviamente será igual a zero. A mesma coisa acontece para o ramo C, que também é zero. No entanto, pessoal, essa integral simplesmente será diferente de zero no ramo D. Então nós temos aqui integral de BDL no ramo D igual a μ0 corrente encerrada. E claramente, pessoal, ao longo do ramo D nós temos para qualquer DL escolhido, o campo magnético possui a mesma orientação de DL, de tal maneira que essa integral se torna uma integral de módulos, uma vez que aparece um cosseno de zero que é igual a 1. E nós temos aqui μ0, e nós precisamos entender como que fica então essa corrente encerrada. Pessoal, aqui eu defini um parâmetro que eu chamei de N, que é literalmente o número de espiras por comprimento. É o número de enrolamentos que esse solenoide tem por unidade de comprimento. Obviamente, a corrente que ficou envolvida por essa amperiana pode ser dada então por esse número de enrolamentos por comprimento vezes o comprimento desse ramo D, que eu vou chamar de D mesmo. Ou seja, essa corrente encerrada então pode ser escrita como IN vezes D. Prosseguindo, pessoal, o módulo do campo pode sair da integral. É certo que o módulo desse campo é constante ao longo do caminho D. Então nós temos B integral de DL. Obviamente essa integral é no ramo D. Nós temos aqui μ0 e N vezes D.
E claramente essa integral, pessoal, é para dar o comprimento do caminho D, que é o que nós estamos chamando de D mesmo. Então nós temos aqui BD igual a μ0I ND. Cortando D com D, finalmente nós temos aqui o módulo do campo magnético no interior desse solenoide. Pessoal, como uma última aplicação da lei de Ampère, nós vamos fazer agora o módulo do campo magnético referente a um toroide. O toroide pode ser construído a partir de um solenoide da seguinte maneira. Então imagine que você tem um enrolamento cilíndrico, que é obviamente um solenoide. Se você unir as pontas desse solenoide, a rigor mesmo que você terá é um toroide. Bom, pessoal, aqui está a figura em corte, uma figura esquemática de um toroide. Nós temos aqui a corrente saindo nesses pontos e entrando aqui nos X. Então, a rigor mesmo que nós temos são fios que saem por aqui, entra por aqui, dá a volta lá por trás, sai por aqui, entra por aqui, dá a volta por trás, sai e daí prossegue. E obviamente as correntes estão saindo nesses pontos e entrando aqui nos X. Bom, pessoal, a orientação do campo magnético nessa região interior do toroide, que é a região de interesse, pode ser dada aí pela regra da mão direita, assim como também o campo magnético no interior de um solenoide pode ser dado pela regra da mão direita. Então nós temos aqui, por exemplo, a corrente saindo desse ponto e entrando nesse X, o meu dedão aqui no sentido da corrente, os meus 4 dedos diz que o campo magnético então agora circula, são linhas circulares aqui na região interior ou na região de interesse, onde nós calcularemos o campo magnético. Bom, pessoal, aqui também não resta dúvida de que a amperiana mais conveniente para esse caso será certamente uma amperiana circular que envolve essas correntes que entram no plano do quadro, como está apresentado aqui na figura. Bom, partindo então para a lei de Ampère, nós temos integral de BDL é igual a μ0 INS. Bom, pessoal, não resta dúvida de que uma amperiana circular escolhida na região de interesse possui elementos diferenciais de caminho DL, sempre na mesma orientação do campo magnético, para qualquer que seja o DL. E aqui novamente nós temos então o integral de módulos, integral de BDL igual a μ0 INS. Novamente, o módulo do campo não é para depender da escolha de DL. Nós temos então B integral de DL μ0 INS. Bom, pessoal, aqui nós temos B. Essa integral é certamente para dar o perímetro da amperiana, que é 2πr, conforme foi definido ali na figura. Nós temos μ0 e a corrente envolvida, pessoal, não resta dúvida que é o número de enrolamentos que existe nesse toroide vezes a intensidade da corrente, que eu vou chamar de Nzão vezes I. Aí finalmente, de uma forma bastante simples, nós obtemos aí o módulo do campo magnético na região interior a esse toroide, que fica dado então por essa equação.